Já estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Maranhão e agora começa a nossa resenha com a participação do jornalista John Coutrin. John, boa noite para ti. Boa noite, Olavo. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos telespectadores, nossos amigos aqui do Tá Na Hora Maranhão, o pessoal da internet, os amigos também das redes sociais, do interior do estado. Abraço para todos do interior do estado, essa grande audiência que nós temos também no interior, Caxias Imperatriz, região da Baixada, região central do Maranhão, lá para a cidade de Santa Inês também, que sempre nos acompanha. Então, muito obrigado pela audiência, pelo prestígio. Maravilha. Presidente Dutra também. Presidente Dutra, isso. Mandar um abraço aqui em São José de Ribamar para nossa telespectadora. Ela diz para ela mesma e para os pais Nilson e para dona Glória. Quem está mandando é a Patrícia dos Santos. Ô Patrícia, brigadão, um beijo grande para você, para os seus pais também lá em São José de Ribamar, Nilson e para dona Glória. Daqui a pouco eu vou aqui para o Instagram mais uma vez, @Olavo Sampaio, e também o nosso WhatsApp, tá aí, ó, meu @Olavo Sampaio lá no Instagram e o WhatsApp 2106-9403. O partido MDB do Maranhão anunciou a filiação de 8 deputados estaduais, entre eles a presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale. Agora o partido é o maior na Assembleia Legislativa, John? Era assim como era o PSB. PSB, para recapitular, para as pessoas entenderem em casa, os telespectadores, né, de uma forma bem simples, o PSB, com B de bola, né, era o partido do governador Carlos Brandão, era o partido da Iracema Vale, presidente da Assembleia. Só que o partido foi tomado pela oposição e assumiu ali a senadora Ana Paula Lobato, o comando do PSB do Maranhão. Aí o governador Carlos Brandão saiu do PSB, aí tinha a Iracema Vale também que estava no partido, esses deputados governistas estavam no partido. O que aconteceu? Tem a questão da janela partidária. Você, tem caso para você entender, o que é essa janela partidária? Você se elege pelo partido, mas depois, se você brigar com o partido, não gosta mais do partido, você não pode sair, tem que aguardar um prazo que é definido pela lei. Então, essa janela partidária, para você sair do partido, vai concorrer às eleições deste ano, abre-se agora em março e termina em abril. Então, esses deputados aqui, que estavam no PSB, só que eles são da base do governo, já que o PSB não era mais governo, já era oposição, comandada pela senadora Ana Paula Lobato, pelo esposo do deputado Otelino. Então, eles tinham que aguardar a janela partidária, assim como o presidente da Casa Iracema Vale, presidente da Assembleia. Ou seja, o que aconteceu? Aí, alguns deles foram expulsos, você lembra, né, Olavo? Sim. Do PSB, de bola, PSB, a executiva do partido aqui, o diretório, o comando do partido, expulsou alguns deputados, entre eles o deputado Edson Araújo, só que o Edson Araújo foi uma outra situação, envolvendo essa questão aqui com o INSS, seguro-defeso, que ele responde a essa acusação aí, 50 milhões de reais na conta, 70 milhões de reais na conta, tem que explicar na CPI. Ele e os deputados foram expulsos. Só ficaram lá no PSB o deputado Iracema Vale, presidente da Assembleia, o Najib, o Ariston. Aí entraram lá, você lembra, o Fernando Brade, o Otelino, por exemplo, entraram no partido, para que o partido fosse oposição. O que aconteceu? Esses deputados foram expulsos, só que a Justiça anulou as expulsões, as desfiliações. Então, e estava se iniciando, Olavo, a construção dos blocos na Assembleia. Então, tinha uma decisão judicial que anulava essas expulsões desses deputados. O PSB, que é um partido de oposição, obviamente, lá na Assembleia, queria formar um bloco de oposição e ficou esse impasse, Formar um bloco de oposição com maioria governista, ia dar uma confusão danada, tinha a questão da justiça, que ia demorar um pouco. Então fez-se um acordo. Não, tudo bem, a gente vai liberar esse resto desses deputados da base do governo, mas o PSB vai para o bloco de oposição. Então fizeram um acordo lá, que inclusive a direção nacional, com respaldo, carta de anuência aqui local, permitiram que esses deputados que vão se filiar agora ao MDB, eles pudessem sair do PSB sem questionamento, sem sanções por perda de mandato. Vamos lá, quem vai se filiar no MDB? MDB, que é o partido hoje comandado pelo Orlés Brandão, que é o pré-candidato a governador e secretário de Assuntos Municipalistas. Vamos lá, pegar aqui a lista. Vão se filiar, que estavam no PSB e vão se filiar no MDB. A presidente da Casa Iracema Vale, nós temos aqui a Andréia Rezende,
Daniela Gentil, Davi Brandão, Francisco Najib, Antônio Pereira, Adelmo Soares e Florencio Neto. São os deputados que vão entrar no MDB, né? Por hora, né, Olavo? Por hora. Porque até a janela partidária, até abril, eles podem mudar para outro partido também, sem nenhum tipo de problema. Mas por hora eles estão nesse partido aqui, que é um partido da base do governo, que é um partido controlado pelo Orleans Brandão, né? Então, a Iracema Vale se fala do PT. A Iracema Vale pode ir pro PT? Pode. Pois é, isso que eu queria saber, Pois é. John, porque assim, em relação a ela, foi ventilada essa possibilidade muito forte Isso. dela ir para o PT, além disso, ainda concorrer ao cargo de senadora. Como é que fica o convite feito pelo PT? Ela ainda pode trocar de partido, mesmo sendo convidada e se filiando ao MDB? Isso. A Iracema sai do PSB, se filia agora no MDB, mas pode ir pro PT sim. Porque ela não... Aí você pergunta, você que está em casa, telespectador, por que ela não foi direto do PSB pro PT? Porque o PT ainda não há uma definição de quem apoiará aqui no Maranhão. A Iracema Vale, que está na foto, faz sentido. Iracema Vale, presidente da Assembleia, aliada de primeira hora de quem? Do governador Carlos Brandão. Ela apoia quem como pré-candidato ao governador? Orleans Brandão. Sim. E a gente falou essa semana, Olavo, que não há uma definição do PT no Maranhão. Inclusive que o nome do Orleans teria sido vetado dentro do PT nacional. O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, falou que o MDB talvez não receberia o apoio do PT no Maranhão. Então, como é que a Iracema Vale vai para um partido desse que está indefinido? Já pensou, ela vai se filiar no PT e o Fica PT desgarrada do grupo, né? E fica desgarrada do grupo. O PT não apoia o Orleans, não fica com o grupo Brandão. Então, ela vai esperar o partido se definir, não é? E ela iria para o PT também dentro de uma conjuntura. Por exemplo, assim, o que o PT quer hoje, Olavo? É senador, não é? O PT hoje quer eleger senador. Então, como é que o grupo Brandão faria? Então, tu quer senador? Então, coloca a Iracema para ser candidata senadora. Então, seria dentro de uma estratégia que ela iria para o PT, uma estratégia do grupo Brandão com a candidatura do Orleans. Ou seja, para ficar com o partido mais, colocaria um nome forte para o Senado, que é o que interessa para o PT também. Então, essa seria a conjuntura para Iracema para o PT. Mas, enquanto o PT não se define, por quê? Porque a gente sabe que isso é público, não é? Inclusive, um deputado do MDB falou isso essa semana, deputado do MDB Maranhão, deputado federal do Rocha, que há forças supremas pedindo o PT aqui no Maranhão. Quem será, hein? Pois é, forças supremas, a mesma força suprema que atuou para que o PSB saísse do governador, não é? Então, seria essa mesma força suprema que estaria ali pressionando o PT para que o PT apoie o candidato de Nista no Maranhão, né? Ou o Felipe Camarão ou uma outra possibilidade. E aí a gente sabe que o próprio Lula aqui no Maranhão esteve lá em Imperatriz e falou, não, essa questão do Maranhão eu tenho que conversar com o Flávio Dino. Quem falou isso foi o Lula. Assim, sem nenhum pudor, né? Nenhum pudor ele falou uma coisa dessa, não é? O presidente da República dizendo que ia conversar com o ministro do STF para discutir a eleição do Maranhão, mas ele falou isso. Sim. Então, aí o que acontece? O Lula, a gente sabe, né, que o Lula hoje ele tem como um grande aliado e parceiro o STF. E ele também não quer se indispor com o Flávio Dino. A gente sabe como é que o Flávio Dino, não é, atua, não é? É aliado, mas também não queira ter o Flávio Dino como inimigo, não é? Então, acho que a questão do Maranhão, já que o Lula falou isso, né, que conversar com o Flávio Dino, é questão de honra para o Flávio. Questão de honra para o Flávio, né? Então, o Lula não quer se indispor com o Flávio Dino, mas também não quer perder o apoio do Brandão, porque ele se dá bem também. Lula se dá bem. Mas aí é difícil ficar entre os dois lados, assim, né? Ficar bem. Um ele vai ter que desagradar. Vai, primeiro fala, dá para servir a dois senhores, vai desagradar um. Então, um vai desagradar. Qual é a solução salomônica aí do grupo Brandão? Não, Lula, tá bom. E sabe aí, né, tem a questão do Flávio, não pode se dispor com o Flávio, né, tal. Tu não vai no Maranhão, tu fica neutro, né? Tu não iria no Maranhão. Deixava a gente lá, né, resolver a eleição lá internamente, no Maranhão, mas não daria as caras. Mas a gente sabe que isso aí acho que não funciona muito, né, Olavo? Porque na eleição passada a gente viu, né? O Everton era aliado do Lula. Tu lembras, né? O Everton Rocha, candidato a governador, senador Everton Rocha, do PDT, aliado primeira hora do Lula, não é? Pré-candidato a governador, era aliado do Lula. Aí se falou também de neutralidade. Não, Lula pediu voto, foi pro Brandão.
Mesmo o Everton sendo aliado dele. Pediu voto pro Brandão, gravou o vídeo e o Flávio Dino estava aqui. O Flávio Dino que fez essa articulação. O apoio do Lula ao Brandão foi a articulação do Flávio Dino, né? Contra uma série de aliados, inclusive do próprio Lula. Mas o Lula foi lá e não, tudo bem, é Flávio Dino, tá pedindo tal. Tinha esse interesse dele e apoiou o Brandão contra o Everton. Agora, tu acha que os dinistas não vão aceitar a neutralidade no Maranhão, do Lula? Acredito que é bem mais difícil, Eles vão pressionar, não, Lula, tu tem que pedir voto, tem que ir lá no Maranhão. E isso na parte dos dinistas. Se o Lula vai fazer isso, se o Lula vai aceitar, é uma outra história, né? Mas o Brandão vai conversar com o Lula, vai ver se encontra um entendimento. Porque o que o Lula quer, ele não quer confusão com a cabeça dele, ele quer que todo mundo se entenda no Maranhão, né? Porque é um estado importante, estratégico. O Maranhão sempre dá 80% dos votos para o Lula. É uma forma de compensar os estados em que o Lula perde lá no Sudeste e no Sul. Verdade. Vou mandar aqui um alô para Nilde Ribeiro, é Nilde que está aqui com a gente. Nilde Ribeiro, ela disse que está ligadinho no nosso Tá Na Hora, junto com a família. Manda um alô para meus netos, o Davi Lucas e o Enzo Gabriel. Alô, turma, Davi Lucas e Enzo Gabriel estão lá na Vila Embratel, até rimou, né? Opa. Nilde, obrigado pela audiência e a sintonia de todos os dias. A Nilde é maravilhosa, ela está sempre com a gente. A Regina Souza também mandando aqui um card, desejando uma boa noite, um bom programa, muito obrigado para você. Valeu, continua participando com a gente. Agora, John, na cidade de Santo Antônio dos Lopes, a prefeita e a vice pretendiam aumentar os seus respectivos salários. Mas a justiça suspendeu o aumento, John, por quê? Suspendeu, né? Lá em Santo Antônio dos Lopes, conhecido como Sal, né? O que aconteceu lá? Barrou o aumento da prefeita é a Cibele Napoleão e da vice Maria Lia Silva e Silva. A decisão liminar do juiz Daniel Luiz e Silva Almeida atende a uma ação popular que questiona a legalidade do reajuste. De acordo com o magistrado, o decreto que elevou os salários pode ter violado a lei de responsabilidade fiscal, por ter sido aprovado nos últimos 180 dias do mandato anterior. O Ministério Público também apontou que não houve estudo de impacto financeiro. Pelo decreto, olha só, vamos lá, vamos acompanhar qual seria o salário da prefeita, né? Havia sido fixado o salário da prefeita de Santo Antônio dos Lopes em R$ 34.774,64 e da vice-prefeita em R$ 27.819, com efeitos a partir de agora, de 2025, não é? Do ano passado, aliás. Com a suspensão, os pagamentos devem retornar aos valores da legislatura passada. O salário da prefeita lá de Santo Antônio dos Lopes havia saltado para quase R$ 35 mil, superava o de 11 prefeitos de capitais brasileiras, incluindo São Luís. Você sabe qual é o salário do prefeito de São Luís? É 25 mil. Ia aumentar, mas ele foi na justiça para não aumentar, né? O Eduardo Brade. Aquela confusão toda, né? Com a Câmara, para não aumentar o salário dele. O salário do Brade é de 25 mil reais. Mas a prefeita lá de Santo Antônio dos Lopes queria aumentar o salário para 34 mil reais, quase 35 mil reais. Para você ter uma ideia, o salário do prefeito de Teresina é 17 mil reais. O de Vitória do Espírito Santo, o salário de prefeito é 19 mil reais. O de Recife é 25 mil reais. O de Belém é 25 mil reais. Né? Pega outro aqui, Salvador é 32 mil reais. Curitiba, 33 mil reais e Goiânia, 34 mil reais. Mas ela queria aumentar para quase 35 mil reais lá em Santo Antônio dos Lopes. Poxa, e uma cidade pequena, não é uma capital brasileira, né? Exatamente. O prefeito Brade, ele barrou naquela época, ia para quanto? Era 37, se eu não me engano. Era mais ou menos isso, 35. E aí disseram naquela época, fazendo uma 38 mil. E aí naquela comparação, ficava, parece que igualado ao de São Paulo. Ao de São Paulo, que é 38 né? mil. 38 mil reais, igualado com o prefeito de São Paulo. Aí, devido às proporções, São Paulo é uma cidade muito maior, uma grande metrópole, Isso. Né? E o prefeito de São Luís ia ficar com um salário igual ali, se não fosse essa ação ali de recusar, né? Inclusive ação judicial. A gente segue por aqui, deixa eu mandar, John, um abraço para Neia Costa, que está com a gente. A Neia mandou um boa noite. Boa noite, Neia, para você também, está comigo no Instagram, @OlavoSampaio, e tantos outros que mandam para a gente. O Leonardo, Leonardo, valeu, obrigado pela audiência. E a Rose, olha só, a Rose, ela é a Rua da Cerâmica, no bairro do João Paulo. Ela pede um alô para a mãe dela. A mãe é a dona Concinha, que assiste todos os dias. Opa, dona Concinha, obrigado aí pela audiência. A Rose Silva com Y, é chique, hein? Rose Silva acompanhando a gente, obrigado pela audiência e pelo carinho de todos vocês.
Falando em dinheiro, tem magistrados federais criticando a decisão sobre os penduricalhos e já falam em greve, John. É isso mesmo? É, exatamente. Vamos lá, vamos entender o que é esse penduricalho. A pessoa deve estar lá em casa assistindo. O que é penduricalho? Né? Que história é essa? Vamos lá, gente. Há uma decisão do Flávio Dino, né, que impede aí a criação de leis, inclusive paralisou o pagamento desses penduricalhos. Penduricalhos são gratificações, são verbas indenizatórias, ou seja, é um dinheiro a mais no salário do cidadão, lá no caso do magistrado, né, do servidor, legislativo. Bom, nós temos um teto, que é o teto remuneratório do servidor público, não é? Que é de R$ 46.300.000, que é o valor que ganha o ministro do STF. O ministro do STF ganha 46 mil, então não pode ultrapassar isso. Mas tinha casos que, somando lá a verba indenizatória, não é? Esses direitos, gratificações, eles estavam ganhando muito acima desse teto de 46 mil, que é o teto do funcionalismo público. Chegando a casa de R$100 mil, R$200 mil por mês. Uhum. Então... Muito dinheiro. Para você ter uma ideia, ano passado, vamos gravar esse ano passado, só de penduricalho, essas verbas indenizatórias extras, foram pagos 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais, não é? Só com penduricalho, 7 bilhões de reais. A justiça brasileira, estava pesquisando, é a justiça mais cara do mundo, Olavo. Foi feito um levantamento, um estudo, que a justiça brasileira consome 1,6% do PIB. O que dá aqui quase 160 bilhões por ano. É o custo da justiça brasileira. Só da justiça. Muito dinheiro, viu? Aí você, vamos lá, penduricalho no judiciário, penduricalho também no Congresso. O Congresso, o Congresso brasileiro, que inclui Senado, não é, e Câmara, também é muito caro. Também que fiz um levantamento aqui. O gasto com o Congresso Nacional custa quase 30 bilhões por ano. 30 bilhões por ano. 30 bilhões de reais. Por ano, não é? Então você pega aqui o do Congresso, 30 bilhões, você pega aqui mais 160 bilhões do Judiciário, não é? Pega mais os penduricários que são gastos por ano, quase 7 bilhões, 8 bilhões de reais. Então o custo é muito alto. Demais. Não é que o magistrado, o juiz ou servidor não mereça ganhar um salário bom, mas é necessário que se corrija distorções. Distorções. Porque você que está aí, né, cidadão trabalhador, você tem R$21 de aumento de salário. Enquanto tem gente aí ganhando, Olavo, não é? Mais de 100 mil, 200 mil reais por mês. Com esses penduricários, por mês. Poxa! Por mês. Já teve casos de magistrado ganhando quase 1 milhão. Só de verba indenizatória, aquela coisa, verbas extras, né? 1 milhão por mês. Então o Flávio Dino está enfrentou ali o Congresso com a questão das emendas, agora entra no Judiciário, né? Lembrando que também os ministros do STF também têm regalias, né? Convenhamos, os ministros do STF também têm regalias. Mas é um debate necessário, é preciso enfrentar. Nada contra os juízes, os magistrados, eles estudam, trabalham bastante, né? Tem muitos processos, mas alguns já querem fazer até a Operação Tartaruga. Imagine, né? Se já demora muito esses processos para julgar, analisar, imagina com a Operação Tartaruga. Ah, não, aí para aí acabou, tudo. né? Meu Deus do céu. Assim a gente encerra a edição de hoje. Obrigado pela audiência e companhia. Imagens daqui a pouco da Passarela do Samba, né? A gente vai acompanhar aí no final do nosso Tá Na Hora. Obrigado, a gente volta na segunda-feira. Fica com Deus, beijo na família, beijo grande, até lá. Imagens, John, boa noite pra ti também. Boa noite, a gente vai encerrar com imagens lá da Passarela. Vamos acompanhar que tá acontecendo lá o primeiro dia de desfiles nesta sexta-feira. Tem mais amanhã no Sabadão. E a gente se encontra na segunda-feira. Até lá.